Olá a todas e todas, nós desejamos muita paz na vida de cada um e de cada uma de vocês. E gostaríamos de refletir com vocês a partir de um pequeno trecho do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 22, uma pequena frase de Jesus na sua oração sacerdotal que diz que todos sejam um. Nós estamos vivenciando dias onde ainda são muito fortes, muito intensos os conflitos entre povos, os problemas, por exemplo, com relação às eleições no Irã, disputas políticas, muitas vezes legitimadas, justificadas com o discurso religioso. Mais do que nunca, é preciso desejar, orar, lutar, trabalhar para a unidade no mundo. Na tradição cristã, no início do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E é interessante que se nós observarmos o mapa do mundo antigo, o mapa de todos os nomes que aparecem em Jerusalém no dia de Pentecostes, os nomes de regiões correspondem a todo o mundo tal como ele era conhecido na época. Considerando o Império Romano como a referência, o mapa da época mostra regiões de todo o extremo daquele mundo como ele era conhecido dentro daquele contexto cultural. Ou seja, era uma forma, dentro daquela cultura, o povo entender que a presença de Deus na história, ou seja, a descida do Espírito Santo, ela reúne os povos de todos os cantos do mundo. Ou seja, a presença de Deus não nos segrega, não nos faz inimigos e inimigas. Ao contrário, a presença de Deus na história chama-nos, conclama-nos sempre à unidade, à fraternidade, à justiça e o amor. Não existe amor sem justiça na tradição bíblica. Porque amor não é só sentimento, mas é um modo de existir. Nós até já refletimos sobre isso num outro momento. Então, mais do que nunca, numa sociedade cheia do apelo consumista, posturas individualistas que matam a solidariedade, é preciso uma nova forma de concepção. E as religiões, as igrejas e todas as comunidades de fé têm um papel muito importante. Por quê? Muitas vezes se justifica ações violentas, ações de segregação em nome da fé. Já ouvi casos em que as pessoas diziam: eu não me misturo com aquela pessoa porque aquela pessoa não é da minha tradição, não é da minha igreja, não é da minha religião. Ah, aquele ali é um ímpio, não pode caminhar comigo. Nós nunca vemos isso na lógica de Jesus, nem na prática de Jesus. Mas ao contrário, na oração sacerdotal a gente tem a mania de achar que Jesus estava orando só para aqueles que fazem parte do meu círculo. Não, é um pedido para que todos aqueles que de uma forma ou de outra o seguiriam. E mais, com um outro desafio de pensarmos que Deus se faz Pai de toda a humanidade. E por isso, orar para que todos sejam um nos conclama a um projeto maior, a um desafio sempre mais adiante. É preciso fazer o contrário da Torre de Babel, onde, pelos desejos de poder, queriam chegar ao céu, um símbolo de dominação na antiguidade. Pentecostes é o contrário. Deus, pelo Espírito Santo, desce até nós, nos conclamando a unidade. Unidade não só de todas as igrejas, mas unidade de todos os povos, no amor, na justiça, na solidariedade. Assim, no texto de Pentecostes, como nós dissemos, ocorre o inverso. Nós podemos dizer que a oração sacerdotal de Jesus se cumpre. O que todos sejam um começa a acontecer. Porque o Espírito desce, vem sobre a comunidade e essa comunidade passa a falar novas línguas. Línguas de unidade. Nós respeitamos as tradições, como as tradições pentecostais, que sempre interpretaram esse texto como línguas estranhas, mas no texto grego, o termo eram as línguas dos povos, ou seja, a presença do Espírito nos ajuda a falar a língua da unidade, a língua da compreensão, a língua do respeito. No Brasil e em outras partes do planeta, nós somos convidados a nos lembrar e orar pela reconciliação em um mundo marcado por conflitos das mais variadas vertentes. E a riqueza de nossa pluralidade deve nos levar a pensar no exemplo do arco-íris,
São muitas cores, mas uma só luz. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.